Bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos. Boa noite, Leonardo. Tudo bem com você? Boa noite, Gui, todo mundo que está acompanhando esse nosso novo vídeo. Coraçãozinho para vocês. Já chega deixando o like, comentários. Tudo isso ajuda demais aqui o algoritmo a indicar o Splash Brothers para novas pessoas, para reconhecer aqui o vídeo relacionado a basquete e poder fazer com que outras pessoas cheguem até o Splash Brothers. Quando a gente decidiu migrar para vídeo, né, Léo? Era muito desse objetivo, chegar em novas pessoas. Então, precisamos que vocês nos ajudem nesse sentido. Então, ajude, comente, curta, siga o Splash Brothers se você não segue o canal e principalmente compartilhe para os seus amigos, porque o nosso podcast e live tradicional, toda segunda no podcast, quintas na live, tem já um público legal, tem um público que está crescendo, Léo, tem a oportunidade para crescer, principalmente na live, mas tem tido um retorno legal, nossos shorts também, mas esse videozinho ainda não pegou, então a gente precisa que vocês que estão aqui acompanhando, faça a palavra do canal chegar em mais pessoas. É isso, Gui. E hoje, aí com mais um vídeo, um novo tema. Aqui a gente está mirando, né, Gui? Nos times ruins, nos times que estão mal essa temporada. E aí, como a gente acaba não falando muito desses times, né? Até porque tem pouco para se falar, daqui a pouco é play-in, play-off. A gente está vendo aqui, tentando, Gui, tirar alguma coisa positiva desses times e já projetar um pouco para a temporada que vem, né? Exato, Léo. Quando a gente olha a janela do último mês de podcasts, falaremos com o podcast dessa semana 3 vezes de prospectos. A gente sempre fala de dupla, então já falamos de 6 nomes, já fizemos outros podcasts com esse conteúdo. Aí eu tava pensando, pô, estamos olhando já para a próxima classe, pensando nomes interessantes. A gente vai debater essa semana, para muita gente, a potencial primeira escolha com o francês Zakari. E aí, nesse sentido, pô, se algum time eu draftá-lo aqui dessa relação, qual a capacidade que essa franquia teria de dar um salto para a próxima temporada? É um pouco pensando nessas situações que a gente quer debater, não só olhando a questão de draft, mas, por exemplo, o Memphis Grizzlies, Ja Morant retorna, temos alguns times aqui, o San Antonio Spurs com 40 milhões de cap já disponíveis para a próxima temporada, coisas do tipo. Todas essas movimentações, obviamente, a gente não vai debater os jogadores que podem vir, mas olhar aqui um pouco nesse sentido, qual time que, tem condições ali de ajuste simples, brigar por playoffs. 2, equipes que vão evoluir já no próximo ano, mas ainda não vão se colocar nessa situação de disputa. 3, segue na mesma. E 4, tem tudo para piorar, já pensando no próximo ano. Pior que tá, não fica, né, Léo? E tem aquele velho ditado, né, do nosso tiririca, pior que tá, não fica. Nesse caso aqui pode ficar, né? Então, Bom ponto. Pior que tá, pode ficar, realmente. então a nossa ideia aqui é, óbvio, a gente não sabe do futuro, né, Gui? De repente um desses times faz um grande movimento. A gente tá tentando entender com base com o que já tem de estrutura, né? São os times aí que estão tancando, tem alguns jovens e tentar entender aí o que eles podem trazer para a temporada que vem e se tem alguma expectativa de evolução, né? Quer começar, Léo? Ou vou deixar você começar com a brincadeira? Gui, eu tenho aqui um time que eu acho que é como a gente estava até falou um pequeno spoiler ali antes da gravação, né? O Grizzlies é um time que a gente espera ano que vem brigando por playoffs, né? Essa temporada teve 500 lesões, principalmente do Ja Morant, né, que já tira muito do potencial do time. Ano que vem a gente espera que esse time com o Smart, com o Bane, com a volta do Ja Morant, já seja novamente ali brigando por playoffs. Lembrando que eles tiveram nos últimos anos aí time com mando de quadra, então a tendência é que volte a ser mais forte, embora eles tenham feito algumas mudanças, né? O Steven Adams, por exemplo, sempre foi muito importante, não vai estar na equipe temporada que vem, então eles vão ter que dar uma mexida ainda para estar reforçado nesse elenco, só que eu acho que com certeza desses aqui o Grizzlies é o que já tem um time pronto, né? Acho que a saída do Steven Adams também é no sentido de colocar uma situação de mudança. O Steven Adams tinha um contrato mais longo, o Vitor Oladipo era um contrato expirante, então nesse sentido o time coloca-se à disposição de poder brigar
O time mantém basicamente os principais nomes para a próxima temporada. Jamoran deve voltar de lesão, Jaren Jackson, Marcus Smart, Brandon Clark volta de lesão. Não sabemos essa temporada. Eu acho que o time ainda vai manter ele protegido para o próximo ano. Desmond Bane no próximo ano, e aí esse é um ponto importante, porque o Bane já sai de um contrato de menos de 4 milhões para 34 milhões no próximo ano. Então não é que tem uma grande flexibilidade salarial, mas eles podem ainda se movimentar ali. Tem um contrato do Luke Nard esperante, Zaire Williams, que infelizmente não deu muita coisa ainda, e tem jogadores aqui interessantes, né, Léo? Falávamos aqui offline, já conversamos sobre o J.J. Jackson, que nós dois adorávamos como prospecto. Criticamos ali no momento da... Não sei se diria uma crítica, mas lamentamos pelo jogador, porque ele caiu num cenário onde é que ele teria pouco espaço. Aparentemente não contávamos com a lesão dos Grizzlies aqui, a quantidade de lesões que eles tiveram. Vem jogando bem essa última janela, pode ser um jogador de evolução já pensando na próxima temporada, e principalmente, Léo, eles hoje se colocam ali na briga pela sexta, sétima posição. Tudo indica que terão uma escolha alta para o próximo draft. E aí é um nome ali sendo selecionado no top 10, ou se não, um jogador que eles pegam e podem trocar ali na noite do draft por um cara mais consolidado, algo nesse sentido. Então, o Memphis Grizzlies, acho que o potencial de melhora passa por aí, né? Jamoran retornando e essa escolha apetitosa que tende a ser uma escolha top 10, pelo menos, ali brigando no top 5, top 6, top 7. E o retorno e essa consolidação do elenco, se a gente lembrar, as duas últimas temporadas brigaram sempre para estar ali na melhor campanha da Conferência Oeste. Eu também aposto muito nisso, no Grizzlies, que possivelmente pode até trocar essa escolha, né? A gente vem falando aí que a classe, apesar de ter bons nomes, não tem aquele top 3 que a gente viu em outros anos, né? Bem definido. Então, de repente, aí seja algumas equipes até buscando mais trocas. Então, o Grizzlies pode sim aí se reforçar, até mesmo com algum jogador, né? Jovem que pode ainda trazer ainda um potencial maior para essa equipe. A gente lembra, por exemplo, óbvio que aqui é um exemplo muito escandaloso, né? Que é o Spurs quando o David Robson se machucou, né, Gui? Ficaram um ano ali fora dos playoffs e tal, e de repente eles saíram com o Duncan. Não acho que vai ser esse o cenário do Grizzlies, mas eles podem acabar até, vamos dizer assim, dando uma sorte de ter essa temporada com lesões, trazendo algum cara desse draft. Até porque acho que não tem nenhum Duncan ali na primeira escolha Não, da com próxima certeza não. classe, né? Mas tem jogadores importantes. Acho que até se ficar nesse range de escolha aí, daria para sair com nomes interessantes para a equipe, Léo. Mas concordo contigo aqui. O Memphis Grizzlies, a gente até brincava, né? Pô, quantos times a gente vai colocar ali? Porque já tem um ao concurso nessa situação. Então, é um nome que a gente direciona o olhar nesse sentido. Agora sou eu, né, Léo? Isso. Cara, pensando aqui, eu tava refletindo se faz sentido direcionar é, esse time, porque é um time meio confuso, mas eu não consigo ver um cenário, Léo, onde é que o Brooklyn Nets vai melhorar. Acho que ele até piora. Foi Exato. até conferir aqui a questão da escolha de draft do próximo ano. E aí o Houston Rockets tem uma opção de troca com eles, pode fazer uma swap pick em relação à pick do Brooklyn. É um time que a gente até falou no último podcast, né? Saiu hoje para quem está acompanhando aqui na live, saiu no YouTube hoje, a live saiu na quinta-feira da semana passada. Falávamos da demissão do Jack Vogel. Obviamente, ele tem responsabilidade nisso, mas muito passa pela montagem desse elenco, que não tem jogadores com capacidades de jogar nos dois lados da quadra de alta qualidade. Tem bons defensores, mas no ataque são jogadores bons. Michael Bridges, por exemplo, Dorian Finney-Smith, jogador útil. Ou tem jogadores que têm muita capacidade de infiltrar, de pontuar, mas defensivamente tem seus problemas, que é o caso do Ken Thomas. E é nesse sentido, quando a gente olha o que esse elenco teria para talvez trazer de novidade, Léo, eu não vejo muito cenário nesse sentido. Então, qual seria o caminho para o Brooklyn Nets se reposicionar? Você vê algum? Eu também não estou muito empolgado com esse Nets, viu, Gui? Ali você tem o Ken Thomas,
que teve aquela questão, né, de ficar alternando entre titular e reserva, parecia que isso criou alguma instabilidade ali no elenco com o antigo treinador, né? Você tem o Michael Bridges, que é bom jogador, acho que um ótimo terceiro jogador, a gente já viu ele nesse papel, inclusive no Suns e dando muito certo, mas aí se tinha expectativa que ele iria crescer ainda mais, né? Tendo mais protagonismo no Nets, e não necessariamente aconteceu isso. O próprio Nick Claxton, que eles vão precisar renovar, né? É um bom defensor também, mas acho que são apenas jogadores secundários, né? Acho até um pecado falar isso do Michael Bridges, mas não tem aquele tipo de jogador que faz a gente ter mais expectativa, ou de repente um grande novinho que vai crescer. O Ken Thomas é esse cara, ele vai ser um jogador melhor para o time também, vai trazer mais do que só ser um pontuador. E tem a questão ainda do Ben Simmons, sabe? Alguns jogadores ali que a gente tem dúvida. Então, eu também compro essa ideia aí de Nets poder piorar, viu, Gui? Eu acho que eles tiveram um início de ano ali um pouquinho mais expectativa melhor esse ano aqui, só que só tá caindo e também não vejo uma grande mudança com esse núcleo. Léo, ano que vem eles vão pagar 40 milhões no Ben Simmons. E aí passa Tá muito bom, por né? isso, né? A gente acredita que ele vai evoluir? Eu acho que já passou o bonde. Eu acho que você também nesse sentido. E É. sem o seu principal salário conseguir demonstrar alguma evolução, é difícil acreditar. O caminho para o Nets, eu imagino que seja o caminho que eles fizeram alguns anos atrás, né? Absorver algum contrato ruim, acumular uma escolha ou outra ali, onde é que ele possa selecionar algum bom ativo, tentar recuperar algum jogador que não deu certo. A gente falou em alguns momentos ao longo da temporada do D'Angelo Russell que poderia ser um caminho receber de volta. Voltou a jogar bem no Lakers, o Lakers não se livraria dele por nada, mas seria o caminho por aí. Sei lá, pegar algum jogador que algum time esteja meio desacreditado, que até citou o exemplo ano passado que o Jazz fez, né? Com o Lauro Markkanen há 2 anos atrás, com o John Collins, e aí ver se esses jogadores evoluem. O Jazz se deu muito bem nesse sentido, mas eu não acho que seja o caminho aqui simples para se replicar em qualquer equipe. É um caminho difícil, depende de muitos fatores para que isso dê certo. E aí, nesse sentido, eu não consigo ver um cenário onde é que o Brooklyn consiga se recuperar facilmente, Léo. É, talvez, Gui, trazer o Kenny Atkinson de volta, né? Ele que é um assistente aí que é sempre muito cobiçado, sempre acaba sendo especulado nos times. Quem sabe aí não seja ele, a volta dele que vai fazer esse time voltar a ser mais coletivo, conseguir jogar melhor. Não necessariamente o teto vai ser grande, né, com esses jogadores, só que eu acho que já era um bom começo, né, porque aquele time também lá atrás não tinha grandes talentos, como você falou, apostou em alguns caras e acabou dando certo até um limite, né, mas nem isso a gente consegue ver hoje. E aí, só para fechar, Léo, você falou do Nick Claxton, e aí você falou bem. O time tem ali, acho que 25, 30 milhões para o próximo ano, mas se eles renovarem com o Claxton, já vai basicamente ocupar boa parte desse espaço salarial. E aí já acabou qualquer possibilidade de movimentação hoje com os contratos que eles possuem. Exato. E seguindo nessa linha que pior que tá, pode ficar, eu tenho esse time aqui, ó, Washington Wizards. Não precisa nem debater, acho que eu pelo menos concordo, não sei se você aí, ouvinte, segue nesse bonde. Porque o Wizards é aquela bagunça, né? Aquele jogo chato com o Jordan Poole, fazendo umas loucuras, o Kuzma também que pontua bastante, mas a gente não vê muito desenvolvimento dos jovens, né? A gente sempre cobra que eles deveriam dar mais tempo ali para os caras que eles apostaram alto, né? Lá atrás com o Johnny Davis, até mesmo o Denef Dia, que ficou muito tempo ali não tendo tantos minutos, o próprio Bilal Coulibaly esse ano. Então é um time que a gente cobra mais poder nessa questão do desenvolvimento e não vem acontecendo. Não é um basquete legal de se ver e não acho que vai ter uma mudança para o ano que vem. Eu imagino o Wizards continuando no mesmo patamar ali, sendo um time bem chato de assistir e torcer para que eles mudem esse nosso pensamento, né? Principalmente questão de desenvolver jovens, porque agora o time é de fato um dos piores da liga e eles vão precisar cada vez mais ter essa questão de conseguir trabalhar bem esses novatos que eles acabam apostando alto. Eles pagam aqui, Léo, pagarão no próximo ano
78 milhões para o combo de Jordan Poole, Kyle Kuzma, Marvin Bagley e Richaun Holmes. Contando ali que o cap está em 150 milhões, metade basicamente do que eles possuem de... O cap, na verdade, está 130, né? Acho que já considerando o primeiro hard cap ali. Eles têm mais da metade do cap deles comprometido com esse quarteto. O que você acha? É um belo pacotão, né, Gui? E aí, Não dá pra considera... empolgar. E ainda o que você falou, né? Putz, o Bilal Coulibaly demonstrou alguma capacidade de evolução esse ano? Ainda não. Pode ser que ano que vem ele venha com novas habilidades, um jogo ofensivo melhor, e aí, nesse sentido, demonstre algum processo que algo a gente não capturou nesse momento. Mas Coulibaly, Johnny Davis, o próprio Corey Kispert, a Vidi até melhorou esse ano, mas só que aí eles já começam a pagar um contrato da extensão contratual já para a próxima temporada, já não passa a ser um jogador do seu contrato de calor, então já é um outro tipo de expectativa. Todos esses nomes aqui não demonstraram uma evolução que um time que drafta no top 10, você espera que esse jogador evolua e caminha para uma melhora. Aqui não, aqui é o contrário. Então é um time sem muita expectativa. É aquele negócio, né? O presidente, o novo general manager do Wizards até comentou que na trade deadline chegou para o Kuzma, ó, a gente tem essa proposta por você. Você quer ir ou você quer ficar? O que você quer fazer? Ele quis ficar no Wizards. Talvez esperando mais chance de inflar seus números, mas eu não teria essa confiança do Ala de ficar na capital americana. Então, eu concordo muito contigo. É um processo de reconstrução longa que o Wizards vai fazer. Ponto positivo, Léo, é porque eles mudaram ali da última temporada o executivo que gerencia a franquias. Finalmente é o Tony Shepard, que estava há alguns anos lá na frente do Wizards, desde 2018, 2019, passou 5 anos. Curiosamente, talvez as 5 piores temporadas do Wizards num passado recente. Vamos ver se essa mudança aí na diretoria, né, já traz alguma evolução. Eu acho que uma equipe vai seguir na mesma, Léo, e não sei se isso é bom ou ruim, e dependendo da ótica que a gente olha, eu acho que até pode cair um pouco em número de vitórias, algo nesse sentido, mas que acho que é um passo para trás para dar 2 na frente em algum momento. Então, seguir na mesma ali acaba sendo uma ilusão de ótica, mas você vai entender meu raciocínio. É o Portland Trail Blazers, porque a partir do momento que eles trocaram o Damian Lillard, após a seleção do Scoot Henderson, esperávamos que o time apostasse no desenvolvimento do armador ali ganhando destaque dentro da franquia. Não foi o que a gente viu. Scoot também teve muitos problemas ao longo da temporada, principalmente a questão do que envolve seu chute, algo que a gente debateu aqui ao longo do processo de draft do último ano. Mas aí ele perdeu espaço, foi para a reserva, em alguns momentos voltou a ser titular, teve lesão, teve alguns problemas. Mas para a próxima temporada, acho que é inegável que o Blazers vai precisar colocar ele como titular. Então, nesse sentido, pode ser que a gente veja algumas situações onde é que o time perca um pouco de espaço, tendo que despriorizar Malcolm Brogdon, tendo que fazer algumas movimentações no elenco. Mas acho que no final do dia, você conseguindo desenvolver esse jogador para ele se mostrar como a escolha 2 que a gente tinha, e todos os analistas tinham o Scoot Henderson nessa posição, você vai meio que seguir na mesma ali, mas você vai dar talvez um passo para trás, mas você vai conseguir desenvolver seu principal jogador para o futuro, um nível legal, e aí nesse sentido, ficar meio que na mesma. Eu prevejo um cenário para o próximo ano, Léo, que o Scoot Henderson, e aí virou meio que moda atualmente, e eu não concordo muito com isso, mas que o Scoot brigue por um MIP na próxima temporada. E aí pode ser até que o Blazers caia um pouco no número de vitórias, mas o time vai ver um futuro se desenhando, coisa que hoje eu não vejo. Eu acho que tem essa questão, né, de repente você, ano que vem, numa off-season, você pode fazer os negócios pelo Brogdon, né, com mais calma, até mesmo pelo Jeremy Grant. Aí você, em teoria, piora o time, mas Anthony acaba ganhando. Simons. E acaba ganhando e dá espaço para outros, principalmente como o Scoot Henderson, o Sharp, que esse ano aí teve bons momentos e tá fora um bom tempo já, né, por lesão.
Então, eu acho que é aquele time que vai seguir na mesma, só que conseguindo priorizar mais os jovens, começando a entender mais o papel de cada um, né? E isso acho que pode ser bem interessante para a franquia. É aquele caso, né? Eles não vão dar um passo, provavelmente, no próximo ano, sabe? Ficar ali pelo play-in ou algo perto disso. Eu acho que ainda é um time que vai precisar crescer bastante por conta disso. Só que eu acho que o próximo ano é importante para a gente também ver mais o Scott Henderson. O Billups tinha falado que ele ia começar a jogar 20 titular agora, né? Só que ele não jogou os últimos jogos. Ele até foi titular no último ali. Só que a gente quer ver mais dele, quer ver esse time mais com a cara dele. E vamos ver qual o caminho eles vão seguir, né? Tem a questão do Eiton também, que deu uma brochada já legal, né? Acho que se o time tinha alguma expectativa de fazer ele crescer ali em outro cenário, eu acho que já caiu por terra isso. Só que ainda a gente tem aposta muito grande no Scoot Henderson e espero ver mais dele na temporada que vem. Exato, Léo. Agora você selecionando. Gui, eu vou te tirar esse serviço, viu? Eu quero aqui falar do nosso Spurs. E eu acho que o Spurs ano que vem vai evoluir. Eu acho Eu, que. eu tava na dúvida se colocava ele no Evolução ou briga por playoffs. Eu acho que tem dois times aqui que a gente pode debater já já. Os Se dois do faria. Texas, Gui? É o olhar que eu tinha. Porque eu acho que o Spurs esse ano, eu acho não, né? Tenho certeza que é um time horrível. E a gente citou várias vezes aqui a questão do como eles estavam tentando entender como fazer o Emba funcionar melhor, tudo mais. Teve uma crescente dele do próprio Emba também nesses últimos jogos, está jogando muito bem, números espetaculares, né? Que chamam a atenção da liga. E eu acho que é impossível não ficar animado com o segundo ano do Emba e imaginar que o Spurs não é aquele time que gosta de, vamos ficar mais um ano aqui pegando escolha boa e tudo mais. Não, eu acho que o Spurs vai tentar se mover um pouquinho mais para dar uma melhorada nesse elenco. E eu não tô falando de All-Star nem nada, mas trazer um armador mais capaz, trazer mais arremessadores. E acho que ano que vem vai ser bem importante também para esse segundo ano do Emba, com o time se ajustando um pouco mais. Eu acho que a gente também está vendo um pouquinho mais de quais são os jovens que a gente pode contar para esse time no futuro. Por exemplo, o Keldon Johnson acho que teve uma queda daí em relação aos últimos anos, então eu acho que pode ser passar a ser um cara trocável. O próprio Devin Vassell tem bons momentos, alterna, tem lesões também, eu acho que é um pouco estável em relação a isso. Então, a gente está vendo aqui, acho que esse segundo ano do Emba vai ser bem importante nessa montagem do time. Não espero nada demais, grandes trocas. O pessoal falava do Lillard, até mesmo falam bastante do Trae Young agora, né? Quando que tá rolando os boatos dele. Não sei se vai ser uma troca nesse nível. O Lillard que eu citei lá na época da troca com o Blazers, né? Mas não sei se vai ser uma troca, vai ter trocas desse nível, mas eu espero uma melhora por si só, né? Porque o Emba, acho que se a gente está impressionado com ele esse ano, a tendência ano que vem ser ainda mais absurdo, né? Você falou pontos importantes aqui, Léo. Primeiro, acho que começar por uma brincadeira aqui. Os torcedores dos Spurs falam muito que, putz, o Keldon Johnson é muito mais valorizado pelos demais torcedores que pelos torcedores dos Spurs. Os torcedores dos Spurs têm um pouco de birra com ele, talvez por acompanhar mais os jogos, a gente vê ali os problemas de maneira mais clara do jogador, e quem acompanha ali mais highlights ou poucos jogos acaba tendo uma visão mais espaçada em relação ao jogador. Mas acho que o time, como você falou, quando a gente debatia ano passado dos Spurs, por que, que ele merecia ser first pick, é porque era o time mais sem talento da NBA. A gente falava isso aqui e eu, como torcedor, tinha que engolir essa informação e era a realidade. Esse ano, o time passou a ter mais talento porque teve o Emba. Mas todo o restante, como você falou, deu um passinho para o lado ou para trás. O Vessel teve momentos que pareceu ser um segundo scorer de um time, melhorou a defesa, mas só que lesões de novo prejudicaram o desenvolvimento do cara. Então, é difícil imaginar. E aí, tá bom, como é que os Spurs podem melhorar? Eles devem ter uma pick top 3, se nada mudar, e hoje teria uma pick top 7 ali do Raptors. Mas a franquia de San Antonio não é conhecida por fazer muitas trocas. Acho que a maior troca do time foi o Dennis Rodman lá atrás. Mas aí a gente está falando da época que ele saiu dos Pistons.
O maior Sim. contrato na free agent dos Spurs foi o LaMarcus Aldridge. Então o time não é de fazer movimentos apressados. Eu acho que quando você tem um Embiid, você deveria olhar pro presente de uma maneira mais intensa, mas o time não demonstra esse perfil. E aí, nesse sentido, se você vai trazer dois jogadores ali no top 10, se der a sorte do Raptors não subir no draft, você vai ter um time que vai evoluir, concordo contigo. Mas para dar esse salto, acho que precisaria chegar um jogador de muita capacidade, algum veterano que vai ajudar a transformar essa franquia. Conhecendo o perfil de San Antonio, eu não vejo isso. E aí até acho que ele poderia ter algum cenário se colocando em posição de playoffs. Mas acho que o Rockets está na frente hoje, então acho que a situação dos Spurs vai evoluir. Acho que vejo ali um cenário onde é que ele vai estar em 11º, tendo já um número ali de 35, 40 vitórias, talvez, mas não consigo ver um cenário que ele já vai brigar por playoff ali de maneira consistente. E o Rockets, eu acho que é isso, né, Gui? É um time que esse ano já parecia dar um próximo passo. A chegada do Doca melhorou muito a defesa. A gente viu a evolução ainda maior do Şengün. E de repente o time vem uma sequência abaixo, né? Perdendo muitos jogos. A questão do ataque ainda sofrendo bastante. Muitos pontos de interrogação em questão a Jalen Green. Quem merece mais minutos ali? Se o Amen Thompson não deveria jogar mais. O Ken Whitmore também, que vem tendo uma boa temporada ali nos poucos minutos que ele acaba jogando. Então a gente vê muito potencial ainda de melhora, de coisas no time que eles podem investir para melhorar. E já vê alguns caras como o Şengün, né, que já parecem bater ali perto de ser um All-Star. E outros jovens, como você tem, por exemplo, o Whitmore com uma boa temporada, né? Então a expectativa é que esse time, com mais um ano ali de experiência, com mais alguns pequenos ajustes, já seja um time para brigar por playoffs e, quem sabe, ali, ano que vem, ter um caminho mais tranquilo, né? Esse ano parece que as coisas dificultaram um pouco mais. Nesse sentido, Léo, é um time que tem ativos também, né? A gente viu como eles foram agressivos esse ano na Free Agency. Como você comentou, o Jalen Green, você até trouxe essa informação aqui que não aprofundamos, que não falamos do time, mas que chegou-se a se discutir um pacote ali de troca pelo Jalen Green numa potencial troca com o Michael Bridges. E aí, nesse sentido, eles têm a potencial pique alta do Brooklyn Nets para o próximo draft. Eles têm alguns ativos que a escolha do Nets pelo menos é top 10, né? Isso acho que hoje é certeza. E aí, nesse sentido, eles têm algumas situações onde é que eles podem se colocar ali num mercado interessante, com Jalen Green, com essa escolha, com algumas outras peças, eles têm algumas escolhas futuras, que se quiserem ser agressivos, eles podem ser, para reforçar esse time. Acho que o time não vai querer ficar 2 temporadas ali no quase. Eu vejo o time tentando ser mais agressivo que o San Antonio, que a gente citou aqui agora há pouco, para tentar trazer de maneira consistente uma melhora para esse time brigar. E aí concordo contigo. Acho que é o último ano ali do contrato do Alperen Şengün como novato, como calouro. Depois ele deve ter um aumento considerável do seu salário, ali partindo para os seus 30, 40 milhões. Se o Jalen Green ficar, é o último ano do contrato dele também como novato. Tem algumas peças aí nesse sentido que o time pode mover para abrir esse cap salarial, ou até mesmo algumas trocas, porque você não quer chegar, não aproveitar os anos de calouro dessas duas peças sem ao menos uma única vez disputar playoffs. Então acho que é um pouco por aí que a gente deve ver o time ser mais agressivo na próxima temporada, para decidir o futuro do que vai fazer a partir daí. E aí, no segundo ano do Ime Udoka, algumas respostas já serão dadas, né? Você citou do Jalen Green, acho que se esse terço final de temporada não houver uma evolução, a gente deve ver mudança, certamente, nesse sentido, com o jovem jogador pick 2, Léo. Sim. Eu acho que pode ser Agora, uma. O Rockets pode ser meio que o Thunder também, né? Ano passado a gente já viu o Thunder também ali brigando pro play-in, até chegou aí pro play-in, né? Não parece que vai ser o caso aqui com o Rockets, mas a gente já viu uma evolução de. Putz, tanto é que a gente apostou bastante, né? Da surpresa da temporada ser o Thunder. Eu acho que o Rockets vai ser. Pode seguir por esse caminho. e aí, Léo, eu acho que um time que
é impossível não evoluir, é o Charlotte Hornets. E olha Aqui é que é difícil. possível. E é difícil aqui não evoluir esses times, né, Gui? Porque tá. É. O Hornets, e aí vamos falar, vamos ver se você concorda comigo. Mas bem, pro Hornets evoluir, passa muito também pela saúde do Lamelo. Você até compartilhou uma notícia agora há pouco que o Lamelo não vai jogar na partida de hoje, quando gravamos aqui 26/2, por problemas de lesão. Então, nesse sentido, já é um ponto crítico em relação ao time. Depende muito do Lamelo voltar, mas é inegável que ele não vai ter um ano, pelo menos um ano nas suas 5 temporadas que ele está na NBA. Ele teve um e o time brigou por playoffs. Ele não vai ter 2 temporadas inteiras em condições de disputar uma temporada completa. E aí, se isso acontecer, o Lamelo se coloca numa boa disposição. O time tem um Brandon Miller evoluindo, já se mostrando um bom jogador. Deve ser time de novatos dessa temporada. Acho que nesse momento, na primeira temporada, ninguém discute ele como escolha 2 do último draft. Ele se mostrou como esse talento. Obviamente, a gente falou aqui, ainda acreditamos na recuperação do Scoot Henderson. Miles Bridges, que é um agressor de mulher, sempre bom lembrar, fez uma temporada muito sólida, e aí, infelizmente, a NBA esquece dos problemas do jogador para caminhar para um contrato longo. E o time, nesses jogos aqui, vem descobrindo um Vasilij Micic importante, vem descobrindo um Grant Williams, que sempre tem prazo de validade, mas pode ser útil. E vai ter uma escolha alta de draft, vai ter uma escolha alta no próximo draft. Eles não têm muito espaço salarial, mas é difícil dizer isso, e aí você não colocou ele até agora, que acho que você vai ter argumentos para me contrapor. Mas eu confio no Lamelo, Léo. E aí, nesse sentido, passa pela saúde do Lamelo para esse time evoluir. O que você falou é importante, né? A gente já viu na temporada que o Lamelo esteve mais saudável, esse time sendo a surpresa da temporada, né? A gente falou como parecia que ser ali no play-in que eles acabaram perdendo seria a primeira das temporadas que eles acabariam evoluindo e chegando em playoffs, o Lamelo comandando esse time. Algo que não aconteceu, depois disso teve toda a questão do Miles Bridges, como você citou, o próprio Lamelo que não consegue ficar saudável. Eu tenho a expectativa de evolução desse time, porque a gente acaba esperando que em algum momento o Lamelo vai conseguir jogar, que o Brandon Miller na sua segunda temporada vai ter uma evolução que não é tão simples assim, a gente sempre acha que é o normal, né? Mas tem expectativa muito boa com ele. O próprio Mark Williams, que estava bem, é outro que também não conseguiu jogar esse ano. Então, é um time jovem, com boas peças, que a gente espera que vá ter essa evolução. Como citou, alguns caras veteranos que acabaram chegando, como o Mitite, o Grant Williams, que podem completar bem esse elenco. A minha questão é que eu não consigo confiar no Hornets, cara, e não consigo confiar no Lamelo. Eu não consigo te dizer, ano que vem o Lamelo ele vai estar disponível ali para os votos para MVP, para times de temporada, porque ele nunca consegue fazer perto de 60 jogos, né? Então acho que esse é o maior medo hoje com o Hornets. Tem essa questão do Miles Bridges, que vai precisar renovar. A gente sabe que a NBA acaba passando um pano em relação a isso, então eu acho que não só o Hornets vai ter interesse em manter ele, e então eu tenho muita dúvida se vai evoluir ou se é um time que vai seguir na mesma. E acho que tudo passa por essa questão do Lamelo. E aí, Léo, eu tava pensando aqui, provavelmente a gente deve ver uma demissão do Steve Clifford também, né? Novos Sim. donos nessa última temporada. Houve já o comunicado do Mitch Kupchak que não vai seguir, e aí vai ser um novo general manager, vai ser um novo executivo. E depois de 2 temporadas ruins, que ele deu declarações hoje já selecionando, criticando jogadores, às vezes a gente erra aqui selecionando um cara alto no top 10, aí a gente fica pagando para ver esse cara, nunca dá nada. E aí, depois de 4 anos, 3 anos, esse cara não tá mais na NBA e já houve umas 2 demissões de técnico. Ali, certamente criticando o próprio trabalho do Hornets, que tem alguns jogadores, Kai Jones, Nick Smith Jr. e outros atletas nessa condição, ali sem conseguir demonstrar o sucesso. Eu fui falando, Léo, e eu mesmo já fui me contradizendo, viu, mentalmente, porque vai que o Miles Bridges resolva ir para um time mais competitivo, porque o Hornets não tem mais os direitos sobre ele.
E aí já seria um cenário ali complicado, Lamelo é complicado. Eu falei e me contrapus aqui, estaria confortável com ele seguindo na mesma. A conferência ajuda, né, Gui? Eu acho que tem espaço ali pra você brigar por, de novo, uma oitava colocação, um play-in. Mas confiar no Hornets, cara, tá difícil. Talvez a questão aqui, Gui, a chave, a gente confia mais no Raptors, no Pistons ou no Hornets? Tem nenhum dos três? Difícil confiar, né? Eu vou falar pra você que eu gosto um pouquinho mais desse Raptors. É, eu acho que eles estão num passo melhor. Então dá pra Porque, apostar que o Raptors vai evoluir, né? porque o Raptors vem numa temporada muito ruim, né? Isso é inegável. Mas eles fizeram também algumas correções de rota. Pelo que eu ouvi desde a troca, o Scott Barnes vem se colocando numa situação de ser um potencial ao NBA. Um jogador muito Sim. sólido, defesa, ataque. Vai ser a cara da franquia aqui. A gente sente segurança no Hornets e no Lamelo ser a cara da franquia do Hornets uma temporada completa. Nos Pistons, a gente sente segurança no Cade Cunningham para ser a cara da franquia uma temporada completa. O Hornets tem isso já, né? Tem o Quickley, que vai sair caro, mas vai ser uma renovação do time. Tem o Jakob Poeltl, que é uma segurança ali como pivô. Tem também parar por aí, né? O RJ Barrett é muito irregular, tem algumas escolhas de drafts que não são tão boas, mas eu acho que eu confio um pouco no Raptors também. O Masai Ujiri, né? Faz bons negócios, geralmente. Não sempre, né? Mas Eu ia falar acaba. isso, eu já desci desse bonde. Mas inegável é que esse ano ele mudou o time. Então, esses jovens que chegaram traz uma expectativa aí que não acho que o Raptors deu o passo, Gui, com esse elenco hoje, né? Óbvio que eles podem mudar muito no off-season. De agora a gente tá em outro patamar. Vamos brigar por playoffs ali para ir direto. Não sei se chega a isso ainda. Mas já fizeram uma correção de rota, pegaram um bom valor ali em Siakam, em outra troca ali também com no dia do Nobe. Então acho que o time ano que vem tem capacidade de ser melhor, ser um time mais regular e que não fique até bem atrás como está hoje no play-in, né? Eles estão acho que 4 vitórias, né, do Hawks, que é o 10º colocado. Léo, você me convenceu. Agora, Pistons e Hornets, difícil falar qual que tá pior, né? Qual que você confia mais? Você confia no Monte Williams? Você confia que o Monte Williams será o treinador do Pistons ano que vem? Lembrando que ele Olha, assinou um contrato a- gigantesco, longo, né? eu ia falar isso, a multa é tão cara que eu acho que eles não vão se desfazer dela, mas provavelmente quem deu esse contrato, Léo, já deve procurar um novo emprego aí. Já assinou a Cato, né? Já tá procurando outra coisa. Eu não consigo te dizer quem eu confio mais, se tem algum que eu confio mais, se eles seguem na mesma linha. Eu acho que como eu falei, eu vejo o Hornets seguindo na mesma linha. Eu ia falar isso. Eu acho que o Hornets está um passo à frente dos Pistons hoje, viu? Você confia que o Pistons vai conseguir trazer os veteranos que estão sendo cogitados por aí, Gui? Óbvio que E não. também, não, Ninguém quer passar por isso, Léo. não, e também tem a questão, né? Eles estão falando do Tobias Harris, né? Que foi, até jogou lá na franquia lá atrás. Putz, se trazer o Tobias Harris pagando caro, vai mudar alguma coisa nesse time, né? A gente já viu esse Pistons fazendo isso, né? E aí morreu com o nosso Boiando. Bojan nessa situação. A gente viu eles pagando caro em um monte de jogador e ninguém dando em nada. Então, Eu Gui, não você tô acha que nada animado com esse Detroit. pode ficar pior ainda, então? Olha, vamos pensar aqui, Léo, porque esse ficar pior é complicado, né? Mas Puta, que o time agora, né? Tem o Cade Cunningham, o Ivan jogando mais, né? Depois que saiu o Kylian Hayes. O Durin, que a gente sempre fala que pareceu ser uma boa escolha e tem bons jogos.
Só que isso é o suficiente, né, para o Pistons ser mais relevante. Será que esses jovens, eles vão conseguir fazer igual o Rockets, né, trazer alguns veteranos e dar algum salto, pelo menos? Eu Eu acho acho que que não, Léo. Eu confio mais no Charlotte mudando de dono que nos Pistons. Eu pensei em colocar, Léo, não sei se você concorda, deixar os dois ali meio que na mesma. acho que não vai ter muito, porque eu também não consigo postar tanto no Hornets, né, e É, no próprio Blazers. Mas o Pistons, eu acho que eles têm margem. Eles, tá claro pro Pistons que eles precisam mudar, né? Putz, a gente precisa, não dá pra ser essa piada, perder 27 jogos em sequência de novo, sabe? Léo, O mas já Cade estava Cunningham claro antes sofrendo. também, né? Mas eu acho que eles estão nesse senso de urgência, né? Vão acabar dando uns contratos altos aí na off-season para trazer alguns veteranos. Não sei Mas se, isso como que eu me falei. preocupa, cara. Esse Pistons em senso de urgência é para tirar as crianças da sala. Então eu acho que eles estão mirando meio que o que aconteceu com o Rockets. Não sabemos se vai acontecer, mas como eu falei, a conferência ela dá uma força também, né? É, A tem gente, a isso. gente, por exemplo, abaixo deles são dois times da conferência. Os outros dois que estão ao lado do Pistons, Gui, na nossa prateleira aqui, também são da Conferência Leste. Então, quer dizer, a conferência tem suas brechas. Alguém, alguém vai subir, né? Não é possível. Então, eu acho que eles vão tentar. Agora, se eles não conseguir dar um mínimo passo, assim como foi o Rockets, por exemplo, Gui, de chegar a sonhar com play-in ou algo assim, eu já não consigo botar minha mão no fogo. É, Léo, também não consigo. Então, acho que pelo bem da nação, a gente pode colocar aqui meio que todo mundo fica na mesma aí, mas sem muita confiança. É isso, né, Gui? Acho que chegamos aí ao fim do nosso videozinho Uma analisando. lista um pouco broxante, né? Mas assim como os times que analisamos hoje. E podemos ver que daqui a um ano e pouco, a gente vê que se realmente alguma coisa fez sentido aqui, Gui, ou a gente só falou besteiras e mais besteiras. É, Léo, vamos ver aí. Curioso pelo feedback que teremos desse videozinho, viu? Então você aí deixe o seu comentário, né? Diga o que você não concorda, ou se você concorda com tudo, o que eu acho difícil, né, Gui? E já deixe seu comentário, como o Gui falou lá atrás, ajude compartilhando esse vídeo, seguindo aí no nosso canal, seguindo a gente nas redes sociais e acompanhando tudo aí que o Splash Brothers vem fazendo, principalmente aqui no YouTube. Excelente, Léo. Eu brinquei ali com você que acho que esse seria o vídeo que gravaríamos em 20 minutos. 40 minutos aqui, Léo. Errei feio, errei rude. Que beleza, né? E semana que vem estaremos aí de volta. Essa semana, quinta-feira, novamente aí, podcast. Então, segue a gente, continue com o Splash Brothers. Excelente, pessoal. Boa semana e até mais. Grande abraço.